gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. O melhor podcast que você vai assistir, com muito conteúdo bom, falando um pouquinho sobre o nosso mundo atípico, sobre como é ser mãe e pai de uma criança com algum tipo de síndrome, com algum tipo de deficiência. A gente vai trazer muito conteúdo bom para vocês. É um episódio melhor que o outro, muita informação boa para vocês. E estou aqui com a minha amiga e parceira Keila. Tudo bem, Keila? Olá, gente. Tudo bem? Como a Fernanda falou, mais um podcast, né, amiga? Mais uma gravação, mais uma possibilidade de trazer conhecimento para as pessoas. Sim. E também eu acho que não só conhecimento, como também diversidade de vários assuntos, né, que dá para trazer para essa mesa. E hoje a gente está aqui muito feliz. Por quê? Porque a gente trouxe uma convidada que vai trazer para a gente luz aí, né? No fim do túnel sempre tem uma luz aí de várias possibilidades que a gente acha que a gente não tem direitos. Então, a gente vai falar hoje sobre direitos. Exatamente. Né? E a gente vai apresentar para vocês a doutora Natália. Olá, muito prazer. Prazer, doutora. Prazer, doutora. Tudo bem? Doutora, vamos Tudo chamar ela de bem. Natália, né, gente? Advogada, Proximidade. né? Para ficar um pouco mais leve aqui o nosso assunto. Então, né, Exatamente. Natália vai trazer pra gente aí, fica à vontade para poder se apresentar para todo mundo que vai te ver aí com esse sorriso maravilhoso. Muito obrigada. Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Natália Rinte. Já advogo, esse ano completo 10 anos na advocacia. Então, já é uma experiência muito boa, né? Com muitos desafios. Uhum. E eu falo que eu me encontrei na profissão quando eu descobri que meu filho era autista. Sim. Né? Então, foi um renascimento, inclusive, na área, né? De saber que... me demonstrar também do outro lado da mesa, né? Quando eu precisei ir em busca dos direitos dele. Então, eu acho que a empatia é muito grande de saber como um cliente pensaria, né? Eu era cliente, Exatamente. mesmo sendo advogada. Que né? interessante. Então, iniciou o meu amor, né, pela área, em expandir, né, a informação é sempre importante, né? Uhum. Então, tudo começou por conta do meu filho Nicolas, maravilhoso. Beijo, filho, né? Vai nos assistir também. Eu falo que todas nós, eu acho que toda mãe, ela nasce junto com o filho. E a gente também tem essa oportunidade, né? Eu falo, a gente acabou de falar nos bastidores ali, né? Eu renasci quando meu filho nasceu. Com Porque certeza. é uma possibilidade de aprendizado. E é muito importante ter você aqui com a gente hoje, trazendo tantas informações que... Muito relevantes, Né? Que, assim, acredito que, assim como eu e a Keila, como você, quando começou a pesquisar, como muitas pessoas precisam entender melhor o que os nossos filhos têm direito, né? Com certeza. O que a gente pode correr atrás, para quem a gente pode recorrer, né? Para a gente poder entender o que o nosso filho, por ser uma criança atípica, tem o direito, né? Para a gente poder ir atrás de informação. Sim. Primeiramente, eu acho que o mais importante é entender a regra geral, né? Uhum. Então, o que a nossa legislação nos permite? Primeiro, vamos visualizar a Constituição, né? Então, nela tem garantias essenciais para todos, inclusive para os nossos filhos, às vezes netos, né? Dependendo de quem você está querendo ali assistir e batalhando pelos direitos deles. Né? Então, a gente fala muito um direito à vida, né? Mas não a vida, não é a sobreviver apenas, é a vida. Então, direito ao lazer, todos nós temos. Né? Direito à educação, muito importante, que é tema também que vamos comentar hoje. Né? Direito a uma saúde pública e particular, com garantias especiais, né? No nosso caso. Né? Partindo daí, a gente já entende o que é esse direito. Então, de uma forma geral, poxa, eu percebo que o meu filho, isso qualquer pessoa, né? Então, eu percebo que o meu filho ele tem uma necessidade especial, eu vou partir daí, da Constituição. Então, eu tenho que saber que ele tem essas garantias. Né? Segundo passo seria, no caso dos autistas em si, né? A gente vem batalhando, né? A comunidade autista em si, nos últimos anos, vem batalhando muito
com vários direitos adquiridos, graças a Deus. Sim, bastante. Né? Muitas mães nessa frente, né? Graças Muita a Deus. família na frente para conseguir expandir esses direitos. Aí começou com a lei da Berenice Piana. Né? Essa lei possibilitou, por exemplo, aos autistas serem considerados pessoas com deficiência. Tá, mas o que isso muda? Esse ponto é bem interessante, porque muitas pessoas... eu vou falar por mim. Eu, no início, eu não gostava muito de falar que o Bernardo tinha deficiência. Mas com essa lei, eu comecei a entender que ele entra, né? É isso, né? Ele Sim. entra como deficiente a partir dessa considerado. lei. Então, eu também tinha... eu acho que ainda tem bastante gente que tem filhos só com autismo, não tem outras comorbidades, que não gosta muito dessa fala, Dessa desse termo, nomenclatura da criança com deficiência. Mas é importante você trazer isso pra gente aí. Sim, Pode falar aí pra e gente. é importante e é bonito, porque expande os direitos, né? Então, a partir do momento que você é uma pessoa considerada como uma pessoa com deficiência, você tem, por exemplo, prioridade numa fila, né? Em qualquer fila. Estou no mercado, né? Tem prioridade. Sim. Então, você consegue, né, dentro ali né, se tiver idosos também, né, existe seguir uma sequência de prioridades, né, mas você tem esse direito, né. Então, principalmente, uma exceção que nós temos é em relação aos hospitais, tá? Então, se chegamos com os nossos filhos nos hospitais, ele tem direito a essa fila preferencial, né, só que chega uma emergência... Vai passar a emergência, A emergência claro. passa na frente. Uhum. Né? Eu acho que tudo é muito conversado. Você sabendo do seu direito, Sim. você vai expandir isso a outras pessoas, sempre com muita educação. Falando especificamente no caso dos autistas, né? O autista não tem cara. Então, a identificação é muito difícil. Né? Entender que o outro que está ali na fila, né, é uma pessoa que tem esse direito... Para quem está de fora, às vezes pode não entender. Então, sempre manter a calma, né? Acho que é um dos direitos bem bacanas de se usufruir e que essa lei também nos permitiu, né? Sim. E aí, até pegando o gancho de um dos episódios que a gente falou, sobre ter o crachá de identificação, Sim. né? É isso que eu ia falar. Importantíssimo. Porque é difícil Evita você esse identificar. constrangimento, Tem várias deficiências que são visíveis. Exatamente. E tem as deficiências invisíveis. Sim. E, então, hoje existe o crachá do girassol, que mostra as deficiências raras, invisíveis né? e raras. Existe hoje o do autista. Então, assim, eu acho que também é um dever nosso, né? Sempre estar com esse crachá para que as pessoas consigam identificar com mais agilidade, né? Precisa No de hospital, no prioridade. mercado, e em todos os lugares que a gente possa estar com o crachá, que foi um tema que a gente falou da outra vez, né, Fê? Exatamente. Que é importante porque a gente ajuda as pessoas, Sim, né? exatamente. E propaga informação, né? Então, gera curiosidade. Sim. É interessante isso. Você Sim. gerar curiosidade no outro. Você acaba ajudando muitas famílias, inclusive, que às vezes está em casa e não sabe, às vezes, dos próprios sinais, né? De alguma deficiência. Não sabe, simplesmente porque não tem informação. Tá. Exatamente. Vamos começar de um gancho aqui, que aí a gente já leva todas essas informações que você trouxe para nós, que é bastante. Então, eu vou fazer uma pergunta. Fê, já pensa na sua aí, porque com as nossas perguntas, eu acho que a gente... tenho certeza que a gente vai representar muitas pessoas que estão nos assistindo. Claro. Né? Cheguei no médico, levei a criança, diagnosticada. Não vou falar só de autismo. A criança foi diagnosticada, tem um diagnóstico, é uma criança com deficiência. E hoje a gente tem pais que têm condições financeiras e tem um convênio. Mas muitas das vezes o convênio não cobre aquelas necessidades que vai ser trago ali para que possa dar andamento no cuidado da criança. E também tem a parte de pessoas que não têm condições nenhuma financeira e que vai para a fila de um público e que fica ali por muito tempo. Dentro desse cenário, tanto da pessoa que tem o convênio médico e que o convênio pode negar algumas coisas, e no cenário da mãe que não tem condições financeiras e que ela está naquela fila ali há muitos anos ou há muito tempo, porque eu já vi história de crianças de ficar 1 ano e meio depois do diagnóstico na fila de um neurologista, e a gente sabe que um critério que, após o diagnóstico, quanto mais rápido nós corrermos atrás, né, de informações e trazer para os nossos filhos possibilidade de crescimento, que eles possam desenvolver mais rápido possível, se perde nessa espera. Então, Natália, traz para nós aí
quais são, dentro dos nossos direitos, o que a gente pode fazer para que isso não fique estagnado, que a gente consiga dar continuidade a esse tratamento, a esse diagnóstico? Maravilha. Então, vamos lá. Primeiro momento, o laudo médico. A partir daí que tudo para frente vai correr em detrimento do laudo médico. Então, a gente tem que pensar no seguinte, não é o convênio que vai me falar o que o meu filho precisa ou que a pessoa necessitada ali precisa. Tá. Não sou eu como advogada, não são vocês, é o médico. O médico que tem a habilidade, o compromisso com o seu trabalho ali de informar quais são as necessidades do seu paciente. Tá. Com esse laudo na mão, tanto o público quanto o privado, tá? Você vai lá ligar, vamos lá, eu tenho terapias, por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu acho que facilita o entendimento. Então, recebi o laudo do meu médico, meu filho é autista, por exemplo. Ele passou que o meu filho ele precisa fazer 20 horas semanais de terapia, distribuído em algumas especialidades. Primeiro passo aí, tudo bem. No momento tem um convênio. Vou ligar no meu convênio e vou tentar agendar essas terapias. No público, também vou tentar agendar essas terapias, porque o médico prescreveu. Tá prescrito, então é o que deve ser feito. Sim. Geralmente, essas terapias, essas intervenções precisam ser realizadas o quanto antes, né? Então, existe uma urgência muito grande. Então, já passa na frente, na fila, também, aí volta também a grande importância, né, de ser considerado pessoas com deficiência e ter essa prioridade. Liguei no convênio ou liguei, né, no órgão responsável público ali. Não é para ficar aguardando em fila de espera 1 ano. Gente, 1 ano é muito atraso. Pode trazer deficiências assim, gigantescas para a criança, para o adolescente que necessita daquele tratamento. Convênio, na maior parte, infelizmente, hoje, ele não vai falar que você tem direito. Tá. Primeiramente, ele vai querer te mandar para uma clínica própria dele, se ele tiver. Sim. Entendi. Né? Esse seria o primeiro passo. E o público... minha filha? Certo. E o público é a mesma coisa. Tá. Se tiver disponível, ele vai querer encaminhar para esse público. Aí vem o segundo passo. Tá, não é porque está, né, ali em um ambiente que esse ambiente é qualificado. Voltamos para onde? Para o laudo. Tá. Então, o que o médico está pedindo? Então, se meu filho precisa de 20 horas semanais e, na verdade, o convênio ou o público, no caso, só consegue me passar 5 horas, então não está cumprindo exatamente. Né? Existem alguns meios administrativos de conseguir garantir esse direito. Então, seria, por exemplo, ligando na ANS, no caso dos convênios, né? Eu abri uma reclamação pelo site, né? E no público também você abrir essa reclamação. Tá. Né? Então, eu preciso desse tratamento. Não resolvendo, alguns convênios acabam resolvendo dessa forma administrativa, outros têm uma resistência maior. Tá. Né? Não resolveu? Procura um advogado da sua confiança e principalmente um advogado que entenda do que é a deficiência do seu filho. Né? Tá. Porque, da mesma forma que a gente começou há pouco tempo ainda a propagar as informações, os juízes eles não sabem também, alguns. Então, já aconteceu um caso prático meu, de eu entrar com um pedido de liminar, que a gente chama, né, para garantia dessas terapias de forma adequada, tá? Então, com profissionais habilitados, na maior parte dos casos o médico pede isso. E o juiz olhar e falar, nossa, mas precisa uma criança de 3 anos, precisa de 20 horas por semana de terapia, é muita coisa. Entendeu? Por quê? Por falta de informação. Falta de informação. Então, se o advogado não estiver preparado... Ele tem que ter todos os detalhes. Exatamente. Bem não saber explicados. explicar só em relação ao direito, às leis em si, né? Precisa entender um contexto geral para poder ensinar também, muitas vezes, para o juiz, né? Pensa que o juiz, poxa, ele cuida de diversos casos, de diversas áreas, né? É humanamente impossível você saber tudo. Então, para eles também é importante ter essa informação, ter uma informação clara. Ter uma ação muito bem explicada. Exatamente, né? Tá. Aí, a partir do momento que você procura um advogado
Se não tiver condições financeiras também para pagar um advogado particular, temos também o direito de ir na Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública, ela atende pessoas carentes. Existem umas regras, né, em relação principalmente à renda familiar, né, de quem pode, né, conseguir esse direito sem custo, digamos assim, ou contratar um advogado particular. Né? Os defensores públicos, inclusive, eles são ótimos também. Né? Pensa que são pessoas que estudam muito. Né, para estar ali, né? Então, não tenha esse medo se você não tiver condições financeiras, né? Porque aí a gente parte também para um outro momento da saúde mental também de toda a família. Sim. Né? Então, você acaba ficando numa posição, muitas vezes, poxa, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado ainda, né? Às vezes vai sair muito do meu orçamento. Você acaba perdendo o seu tempo de sanidade mental mesmo, né? Para procurar para garantir exatamente o que a criança precisa. E aí, quando a pessoa chega a esse ponto de contratar, não vamos falar de quem tem convênio. Tá. Porque o nosso público é um público bem grande também de pessoas que não têm convênio, né, amiga? Então, quando chega nesse patamar, assim, não tem convênio, e aí a pessoa procura a Defensoria Pública. Daí para frente, eles encaminham para um local público, ou pode ser que eles também pedem para a família ver um local acessível e a gente indica? Como funciona? Então, na prática, volta a falar, tanto o público quanto o privado, os convênios, né? Se não tiver uma rede própria para esse tipo de atendimento, uma rede adequada, né, com todas as terapias que o médico pediu, nada impede de levar essa criança ou adolescente, né, às vezes adulto também, para uma clínica particular e ser custeado também pelo Estado, por exemplo, né, ou pelo plano de saúde. Isso acontece muito, principalmente na rede pública. Existem muitas pessoas da rede pública, né, que ingressaram com a ação. Né? No começo da ação, a gente tem a liminar, que nada mais é do que adiantar esse direito que seria dado em sentença. Né? Lá no final do processo, o juiz adianta, na maior parte dos casos, esse direito já para o início. Por conta dessa pressa, né? Dessa necessidade. Não demora muito, né? Exatamente, né? A gente sabe que na nossa justiça os processos acabam demorados, né? Demorando muito. Então, eu não posso esperar que o meu filho, que essa pessoa que necessita... terminar a ação para depois começar o tratamento. Não, por isso que existe essa liminar, né? Nas salas entre mães, né, de terapias, a gente escuta geralmente, eu entrei com uma liminar, né? Esse não é o termo correto, né? O correto é eu entrei com o processo. Dentro do processo existe essa parte que seria a liminar. Né? Tá. Então, a liminar, ela é um processo que utiliza antes de terminar... É o que te dá direito... Que dá o direito de iniciar as terapias. De iniciar antes de terminação, né? É isso? Isso. Tá vendo? Não sabia. Se o juiz concordar com o deferimento dessa liminar. Se ele aceitar esse pedido já no início do processo. Uau, não sabia. O da Cristal a gente teve que aguardar. Foi aí um ano e meio de briga com o convênio, mas a gente teve que aguardar realmente o ok para a gente conseguir começar o tratamento. E aí até te dando uma variável com relação a isso. De situações que eu passei e que eu acho que talvez seja dúvidas também de outras pessoas que também estão nessa situação. O convênio não possui as horas específicas, né, que o seu filho precisa para fazer o tratamento com os profissionais do convênio. Mas aí eles dão um jeito de colocar isso na agenda deles. E aí eles colocam diversos horários que atrapalham a rotina de você levar a criança. Então, se a criança vai fazer terapia 4 vezes na semana, o convênio colocou que na terça-feira a mãe tem que chegar às 7 da manhã e ficar até às 8. Na quarta-feira a mãe tem que chegar às 2 da tarde e ficar até às 4. Na quinta-feira a mãe tem que chegar ao meio-dia e sair às 2. E aí isso atrapalha toda uma rotina de uma mãe ou de um pai para conseguir conciliar isso com um trabalho. Tem como... o ponto que eu quero chegar é assim, tem como você, como advogada, colocar essa situação para o juiz de falar, olha, juiz, o convênio liberou isso, mas liberou em horários que ficam extremamente inviáveis para uma pessoa, né, para os pais levarem a criança. Para conseguir adequar esses horários?
Então, adequação de horários aí seria diretamente com a clínica, sendo ela conveniada ou não, Tá. né, pro tratamento. Você pode levar isso a juízo? Você até pode. Levar a juízo, podemos levar Tudo. tudo, Tá. digamos assim. Agora, você precisa comprovar. Tudo no processo é prova. A partir do momento que você entra com o processo, você precisa de provas, né? Então, comprovar que, de fato, isso está impedindo o tratamento da criança adequado. Tudo que você enxerga como tratamento inadequado, então, vamos supor, isso, dependendo da criança, às vezes essa alteração de rotina todos os dias pode desregular ela. Tá? Então, se isso causa prejuízo ao tratamento, você pode entender, né, repassar isso para o juiz ou entender que isso seria uma forma de negativa. Né? Tá. Eu acho que tudo parte do princípio da gente tentar negociar. Então, tentar negociar com a clínica, ver se é uma clínica, né, que está abrangendo corretamente, tentar aumentar o número de horas, tentar mais na parte administrativa, de fato. Tá. Mas isso acontece, sim, bastante. Tá. Né? E o que geralmente me pergunta muito é em relação à distância. Isso. Também, né? Porque Às eles vezes encaminham a convênio- gente em um lugar muito longe, né? É, Sim. exatamente. Sim, então em relação à distância, importante. Geralmente os médicos já colocam, mas olhar no laudo do seu filho. Ah, o meu filho ele fica muito agitado, por exemplo, para pegar transporte público ou mesmo no trânsito, né? Falando especificamente aqui de São Paulo, que é bem complicado o nosso trânsito, né? Em diversos horários, né? Hoje em dia não é sim. nem mais em horários de pico. Né? Então, poxa, eu vou demorar 1h30 para levar o meu filho para a clínica para fazer o tratamento e mais 1h30 para voltar. Aí já são 3 horas dele só dentro de um veículo, né? Exatamente. Já vai deixar ele cansado, ele já Sim. não vai aproveitar tanto essas terapias. Geralmente os médicos pedem para os filhos, né, para o seu paciente, no caso, realizar as terapias próximos da residência, por Tá. conta de todo esse desgaste. Legal. Isso já é mais fácil do juiz entender, né? Tá. Porque geralmente ele Mas mora isso na é região e importante, sabe. estar no laudo. É importante estar no Tudo, laudo. o que você está falando que é o médico que lauda, que traz, é o neurologista que vai trazer essas grandes possibilidades do juiz entender, porque tudo que está no laudo Precisa o juiz ser precisa seguido. ser seguido. Exatamente. Entendi. Tá. O laudo é de extrema importância. Importância, Um laudo então. bem fundamentado, um laudo de um neurologista que ele entenda de fato quais as necessidades da criança é muito importante. Tá? E não precisa também se pagar muito caro em médicos, né? Existem médicos maravilhosos também, às vezes pela própria rede do convênio que você tem, né? Sim. Eu tenho Sim. alguns colegas que falam, não, eu preciso procurar pagar R$500 às vezes numa consulta. E às vezes não tem essa necessidade, né? Existem médicos do setor público que são Muito bom. ótimos, Ótimos. né? Também da própria rede conveniada, maravilhosos também. E o que precisa é ter um bom Laudo. um bom laudo. Então, uma conversa muito aberta com esse médico que está te atendendo. Esse gancho de valores, né? Eu acho que, não sei, a cada dia mais, se você for procurar algo particular, parece que está muito fora da caixinha, assim, os valores de tratamento, os valores... Eu sei que as pessoas estudam para estar ali, né? Mas mais ou menos um toque, assim, para quem hoje atende nessa área. Principalmente quando você pega uma mãe que trabalhou, assim, muito para conseguir pagar algo, né? Eu acho que não é todos, não vamos generalizar, mas deveria ter um pouquinho de sensibilidade quando você atende uma mãe. Eu acho que começa da recepção, né? A pessoa atende ali, nós mães atípicas, normalmente a gente já quer se justificar na ligação, né? Ai, quanto que é? Porque eu trabalho e eu sou desse tipo, eu quero justificar por que eu quero pagar aquele valor. Então, eu acho que falta um pouco de sensibilidade, assim, às vezes da pessoa falar, olha, é esse o valor, mas a gente pode conversar, eu passo o seu caso para o doutor. Às vezes não é o médico não está ali na recepção. Mas eu acho assim, eu estou passando por um momento de ver valores, né, sobre algumas coisas, e é tudo muito caro hoje, nesse mundo atípico que a gente vive de consulta, Sim. né, Fê? Eu acho. Você que usa bastante essa parte de particular com a Cristal, ou o convênio cobre tudo? Não, o convênio cobre as terapias dela. Tá. E aí a gente também está passando por uma situação que eu quero até pedir a opinião sua, Nath.
sobre home care, Ah, né? tá. Porque, assim, a Cristal, ela tá com 8 anos e logo, logo a gente vai precisar contratar home care, né? Então, assim, uma cuidadora específica que tenha ali um curso que seja mais voltada para cuidar de crianças especiais, né? De crianças atípicas, pelo fato dela estar crescendo. E estou vendo particular. Um absurdo. Caro. Caro. E assim, a gente entende o valor disso. É o Sim. valor da profissional, né? Para estar prestando um serviço, estar cuidando de uma criança, o valor de uma profissional para poder te dar ali um tratamento e tudo mais. Mas talvez criar algum tipo de situação diferente para... Porque a grande maioria a maioria da nossa população atípica é mais carente, né? Sim. E o nosso público, ele acredito que tem muitas áreas boas, né? Muitos profissionais bons. Mas a gente percebe que as nossas mães sofrem para achar bons profissionais pelo público. Sim, o que eu percebo em relação, inclusive, a valores, né? O que a gente chama de lei da oferta e da demanda. Por não ser assuntos que geram interesse no público geral, existem poucos especialistas. Poucos especialistas têm muita demanda, né? Logo, vai aumentando o seu ticket, né? Exato, porque vocês pesquisam, vocês fazem curso, vocês estão sempre ali querendo estar por dentro. Para dar o melhor atendimento. E isso a gente sabe que custa, né? Um curso custa, né? Sim. O nosso tempo custa, a gente sabe disso, né? E para a gente já ir para outro assunto e fechar esse, o custo fica alto. E aí você para pensar um pouquinho do que está acontecendo hoje no nosso mundo atípico de mães que não conseguem empreender. Porque a partir do momento que você tem um filho com deficiência, alguém tem que abster de algo, né? Quem é casado, que tem, né, o seu esposo, sua esposa, alguém precisa parar de trabalhar para poder auxiliar ali dentro. Infelizmente, na maior parte dos tempo, casos. as mulheres. E aí, ou a mãe é solo, e aí ela tem que parar de trabalhar e cuidar da criança, e como que essa mulher paga, ou ela... Tudo, não é só, eu falo, de consulta, é de um ramo de coisas que vem junto, e que quando a mulher ela não tem possibilidade de trabalho, de visibilidade, de que essa mulher precisa trabalhar, como que a gente paga essas tantas coisas que não vai vir do público? Se a gente não correr atrás e trabalhar com a criança do lado, a gente não consegue pagar, né? Isso envolve muita saúde mental. Saúde mental. Né, Eu acho que esse é um dos assuntos que mais me pegou essa semana. Como que você consegue... Foi até uma das perguntas que veio para nós, como que vocês, mães atípicas, trabalham? Olha, eu falo por mim. Não soube nem responder para ela. Eu falo, falando um pouco, rotina. bem brevemente, né, em relação a como foi essa fase comigo. Eu pensei em parar, assim, de trabalhar. Imagino. Eu pensei. Por quê? Eu pensava, poxa, o meu filho, ele tá precisando fazer essas terapias, não tem a possibilidade do meu marido e eu, os dois, parar de trabalhar, então eu vou deixar ele trabalhando e eu vou... Porque eu administrava mais essa área, vou marcar médico, né? Sim. Cada caso é cada caso, Sim. né? Mas dentro da minha família sempre foi assim. Então, eu buscava médico, eu olhava, não, isso daqui não tá legal, né? Em relação a esse tipo de terapia. Então, deixa eu estudar. Então, eu estive muito mais à frente, né? Ele sempre, graças a Deus, super topava tudo que eu falava. Ele sempre topou bastante, né? Super parceiro, que também faz toda a diferença. Sim. Mas eu cheguei um momento em pensar, assim, a parar de trabalhar. Foi aí que eu juntei, né? Fiz do limão uma limonada. E falei, hoje não, você eu quero trabalhar com isso. Legal. Eu convivo em clínicas que a todo tempo as mães estão desesperadas ali perguntando as coisas. Então, eu vou juntar uma coisa a outra. Né? Eu quero ajudar essas mães. Porque eu repassando a informação para você, a única coisa que eu sempre peço, compartilhe essa informação também. Muito importante. Isso pode salvar, literalmente salvar vidas. Né? A gente tem um número muito grande de suicídios entre as famílias atípicas, né? Não é por fácil. conta dessa carga horária, por conta, né, de você não saber lidar com tudo isso. Né? Então, vai muito de cada caso. Sim. Cada caso, cada mãe. Eu sempre vejo muito na clínica, uma mãe vem vender doce, outra vem vender salgado. Eu vou fazer rifa disso, daquilo. Sim.
né? Então, é muita batalha, mas não é fácil. O mercado de trabalho tem que começar a olhar para nós, né? De uma forma mais inclusiva. Eu sei que hoje a gente está levando um assunto sobre os direitos, mas é difícil você não falar das nossas dores, né? Diárias. E isso é uma das dores que eu mais vi essa semana. Você não pode fazer... Não é com essa palavra, mas você não pode fazer parte... Porque a sua demanda é muito grande e você não vai poder estar aqui na hora que a gente precisa. Né? Ou comecei uma entrevista com você, você abriu a boca e falou, eu tenho um filho atípico, vamos para o próximo entrevistado? Então, assim, é muito doloroso tudo isso, Sim. né? Mas vamos dar continuidade, então, aí. Às vezes a gente tem que sair só um o gancho pouco, em relação né? Não tem a como. trabalho. Eu acho interessante passar essa informação que muita gente não sabe. Tá. Né? Funcionários públicos hoje, eles conseguem uma redução na carga horária de trabalho sem alteração no salário. Uau. Então, isso facilita muito, né? A ter esse acesso. Claro, tem alguns requisitos, né? Então, vamos supor, eu e meu esposo somos os 2 funcionários públicos, só que só eu levo o meu filho às terapias, só eu acompanho, não tem a necessidade de 2, né? Poxa, meu marido também vai precisar dessa carga? Dessa redução de carga horária? Não tem necessidade, né? Então, no caso, cumprindo todos os requisitos existe essa possibilidade. Tá? Em relação a mães ou pais que não trabalham, existe uma assistência que se chama BPC, né? Mais conhecido como BPC LOAS. O que é isso? É o direito do autista ou da pessoa atípica, né? Receber até um salário mínimo de benefício. Tá. Né? Também existem requisitos bem severos, bem né? severos para conseguir isso. Né? Então, a renda familiar, né, precisa ser de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, assim, é uma situação baixo, né? muito baixa. Exatamente. Né? A gente consegue até meio salário mínimo com alguns requisitos também. Tá. Né? Então, tem um custo muito grande com remédios, né? Juntar toda essa documentação, né? Nath, esse BCP LOAS, ele é uma dúvida que eu tenho. Ele não é aposentadoria. Não. Mas existe não. uma aposentadoria? A aposentadoria só recebe quem contribui para o INSS. Então, tá? a Ele é uma criança assistência. não se aposenta. Não. É uma assistência, Tá. né? Justamente tentando blindar um pouco dessa rotina, né? Dessa rotina no sentido de que acontece muito, Tá. né? Das pessoas não terem essa possibilidade, então, de ter ali pelo menos um salário mínimo para sobreviver. Entendemos que, assim, o Brasil é muito grande, né? Hoje, falando de São Paulo, poxa, viver com um salário mínimo aqui é complicado. É a realidade de muitos, Sim. mas é complicado. Importante também de saber. Tenho 2 filhos autistas, por exemplo, dentro de casa. Cada um tem direito a receber o BPC também, o BPC LOAS. Tá. Mas comprovando Tenho 3. esse 1/4... Isso, tem uma série de requisitos, né? Uhum. Mas o principal, geralmente, que é o que barra mais, né? Indefere mais esse pedido, é o rendimento familiar, Tá. né? A renda familiar. né? E a pessoa pode procurar se informar sobre esses requisitos aonde? Pelo site do INSS. Tá. Então, inclusive, não precisa nem de advogado, tá? Tá. Para fazer essa solicitação administrativa. Não precisa pagar advogado. A gente sempre instrui, né? Poxa, se está com dúvida, é uma coisa importante, né? Então, peça ajuda, mas não tem essa obrigatoriedade, tá? E aí? Consegue fazer por si. Eu tô com Só uma em dúvida. caso de recurso, tá? Tá. Importante. Eu não tenho uma dúvida. Eu com as minhas polêmicas. Já parou para pensar uma coisa que me incomoda muito? Eu sou a Keila. O meu filho é o Bernardo. Cada um é um cidadão. E aí o Bernardo nasceu com autismo, né? O direito é do Bernardo. Ele não trabalha. Ele é uma criança que depende dos pais. É uma criança que depende de tudo para que ele cresça, como você colocou aqui, ter qualidade de vida. E eu fico pensando, por que eu tenho que provar coisas minhas para que ele possa ter um LOAS, vamos dizer, um BCP LOAS?
se somos cidadãos diferentes, ele já não teria esse direito adquirido, sabe? É só um protesto, vamos dizer assim. Poxa vida, somos cidadãos diferentes. Ele já nasce com uma deficiência, que não é pouco, né? Eu acho que a gente vive num mundo tão difícil, né? A gente fala um mundo caído. E aí a criança vem para você... Ai, gente, é difícil falar isso. A criança vem para você e aí você tem que lutar por um direito que ele já nasce, já é adquirido. E aí você tem que se humilhar perante essas pessoas para provar que o seu filho precisa daquilo, que é nítido que ele precisa. Porque se eu ganho 2 salários mínimos, isso não cobre metade do que meu filho necessita. E tem famílias que ganham 2 salários mínimos que tem várias pessoas dentro de casa. Então, o que me fica indignação é você ter que todos os dias provar que você precisa daquilo que já é adquirido. E mesmo assim você só consegue, né, Nath? Se Ali você comprova que a sua renda é muito baixa. Senão, você tem que dar um jeito precisa comprovar. Devagar. Eu falo que tem que provar uma pobreza. Você tem que provar que você é miserável. É mais ou menos isso, tá? A minha opinião particular, eu acho que esse valor de 1/4 e até meio salário mínimo, eu acho muito pouco. Sim, porque você não vive com isso aqui. Por um tipo de assistência. Tá. Sim. Né? Mas são as regras, pelo menos até hoje até são... a gente colocar aqui para vocês nesse episódio e conseguir chegar a grandes instituições e pessoas que estão ouvindo isso aqui, gente. Já pararam para ver quanto que é uma terapia? Quanto que é um advogado? Quanto que é um tratamento bom? Quanto que é uma babá? E não só isso, né? A gente lida muito com diversas questões, por exemplo, que é o que eu passo em casa, de restrições alimentares. Não só restrições, às vezes tem crianças que têm, de fato, alergia, né? O meu filho, ele come só determinados tipos de alimentos. É claro que eu estou numa posição diferente, só que isso é muito comum entre os autistas. Sim. Né? E, assim, o autismo, ele não vai escolher uma família ali de classe média, Não. Vai vir. Sim, ele vai escolher vai chegar. Que precisa simplesmente. aquela criança. Exatamente. Então, E como que sobrevive com isso? Né? Meu filho, ele vê a marca, literalmente, do que ele quer se alimentar. Sim. Ele olha, mudou. Eu lembro que tinha uma bolacha, só uma curiosidade. Tinha uma bolacha que ele gostava muito, não vou fazer propaganda por enquanto porque não, ainda gente, não é patrocinado. Mudou a embalagem da bolacha, ele parou de comer. E aí você coloca a situação de famílias extremamente carentes que tem que escolher o arroz, o feijão e o franguinho. E aí o seu filho autista ou seu filho atípico outras deficiências, né, amigo? Não come nenhum dos 3. Aí você tem que abrir mão de escolher um dos 3 ali para poder comprar o que seu filho precisa, para ter um único alimento de opção para ele. Estou colocando uma situação bem extrema mesmo, mas que acontece, né? Sim. É bem complicado, né? É claro, né, em relação a isso, também se trabalha em terapia, mas para você conseguir ter todo esse acesso, um acesso de uns terapeutas bons, né, uma equipe redonda, que trabalhe bem com a escola, se ele estuda. Sim. É muito difícil. Infelizmente, ainda é muito difícil. É pago. É. Se você quer ter um bom, assim, uma terapia completa para o seu filho, você tem que pagar por isso. Ou senão você seja pagar o convênio médico e ou você conseguir esse reembolso. E coloca o convênio na justiça para ter provar acesso. que as terapias que o convênio te disponibiliza para o seu filho, pegando, né, de situação de exemplo aí a minha filha, para Cristal não servia. E a gente teve até um assunto que eu queria falar com você, que acredito também que pode interessar outras pessoas. A Cristal precisa de um tipo de terapia específico para a síndrome dela, que é um tipo de terapia mais intensa, que ela utiliza uma roupa em específica, é o método Trainee, para ajudar ela no desenvolvimento dela, né? Tanto motor quanto cognitivo. E o convênio não tinha esse tratamento para nos disponibilizar. Em rede credenciada, eles não tinham. Em rede credenciada, eles não tinham. E aí,
no laudo tinha que constar esse tratamento em específico para a gente conseguir uma clínica que tivesse esse tipo de tratamento. Acho que isso é interessante, né? Se a criança precisa disso, tem que estar. Precisa constar no laudo qual tipo de tratamento, porque a criança precisa deste tratamento. Então, imagino eu que o seu médico tenha explicado. É muito bom, médicos, por favor, coloquem, fundamentem o porquê daquele tratamento. Explique quais as necessidades. Se não tiver esse tratamento, o que pode acontecer? Né? Tendo esse laudo bem fundamentado, o convênio não tem na sua rede própria, rede particular, e o convênio, em regra, depende do contrato seu com o convênio, né? Em regra, o convênio precisa pagar para essa clínica para você ter esse atendimento. Tá. E aí, pegando aí... No caso, para Cristal, né? Outra dúvida. Uma coisa que rebateram pra gente foi o fato desse método não estar dentro do rol da ANS. A famosa polêmica que teve há um tempo atrás, né? E mesmo assim, o juiz viu que realmente ela precisava desse tratamento e a gente pegou um juiz muito bacana, né? Foram trocando, uns eram mais ríspidos, outros eram mais bacanas e a gente conseguiu, porque foi fundamentado que esse é um tratamento que, por mais que não estava dentro do rol da ANS, porque a gente sabe que são métodos que foram muitos anos estudados para estar ali dentro, mas que a gente sabe que hoje em dia tem muitos métodos novos e muitos métodos bons, que têm um resultado muito bom. Como que funciona isso, Nath? Você já pegou situações que isso foi um problema, isso foi um empecilho por não estar dentro? Geralmente, né, o que era muito se discutido dentro do próprio processo, que sempre o convênio vai falar que não funciona, que não está dentro do rol da ANS, aí aquela, né, famosa briga, se é taxativo, se não é. Agora já temos, né, no ano passado, já foi publicada uma nova lei, né, então falando sobre o rol taxativo, né, que na verdade é exemplificativo, né, que não é para seguir, e volta ao princípio, que a gente sempre volta aqui a falar. O médico que tem a habilidade para falar do que é correto ou não, o que é válido ou não para a criança, para o adolescente ou adulto. Em relação a esse caso específico, não consta ali no rol. Tudo bem, é o primeiro ponto. Tem algum embasamento científico em relação a isso? Poxa, se tem, o convênio também, em regra, precisaria cumprir. Fala com a clínica, pede para a clínica também todo esse, vamos dizer assim, essa comprovação de que é um método que eles estão aplicando ali dentro. Exatamente, funciona. Que existem profissionais qualificados para isso, né? Agora, olhando o outro lado, por que é assim, né? Imagina, particularmente na vida atípica em relação ao autismo. Você busca na internet, você acha cura para autismo. Né? Sendo que não é nenhuma doença. Então, acha métodos assim... Aprenda, faça seu filho... Eu achei uma vez um vídeo. Faça seu filho falar em um dia. Então, assim, tem muita coisa que precisa, sim, ter esse controle. Né? Para não começar a fazer experimentos, né, com todo mundo sem controle nenhum. Então, por isso que existe isso. Né? Agora, se tem comprovação científica de que aquilo funciona e se a sua filha, no caso, precisa desse tratamento e se o médico fez essa solicitação, então ele vai precisar ocorrer. Não importa se está dentro ou não do rol da ANS. Por conta do embasamento científico e por conta do pedido médico. Né? O rol da ANS ele vai alterando de tempos em tempos. Né? A nossa medicina ela vai alterando muito rápido também. Exatamente. E ainda bem que é assim. Né? Que tem evoluído, né? Que tem se aprendido muitas coisas, né? Então, não pode ser algo engessado. Entendi. Tá no rol, é aquilo ali para sempre, né? Nath, tem pra gente, infelizmente, está chegando, né? No final. Rápido. E é muito rápido, a gente falou... Mas a gente vai falar mais depois, é bom até que deixa bastante coisa para a gente levar depois, mais adiante, mais informação. Claro. E depois o pessoal pode, né, ir comentando. E a gente pode fazer uma live depois, né? Muito legal. Mas uma coisa que eu queria que a gente terminasse falando é AT escolar, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né, Fê? É um assunto que me gera muitas dúvidas, porque você não tem muita informação, né? AT escolar, qual
como que funciona a AT escolar, tanto no público quanto no privado? A AT escolar, quem solicita? Voltamos ao laudo médico. Tá. Tá? Então, o médico ele vai solicitar, vai verificar se a criança ela, existe essa necessidade no caso dela, tá? Então, não é simplesmente, eu vi que existe essa tal aí de AT escolar. Tá. Vou solicitar da minha cabeça. Não. Tá? Tudo é sempre com laudo médico. Então, o médico ele identificou que a criança necessita dessa AT escolar, ele vai colocar no laudo. Aí, para quem você solicita? Aí que geralmente existe muito essa dúvida. Tá. Geralmente, os pais levam até a escola. E a AT escolar é diferente de AE, né? Que é um professor, no caso. O AE, ele pode ser um professor, um cuidador da criança. O AT escolar, ele é um terapêutico. Ele faz das terapias, né? Então, você solicita para o convênio. Para o convênio. Para o convênio. O convênio. Tá. O que acontece muito? O convênio fala que não é obrigação dele, que é obrigação da escola. Tá. Por conta de falta de conhecimento. E se você não tem um advogado específico, caso precise entrar em juízo, o juiz também não vai entender a diferença. Poxa, é um terapeuta que está dentro da escola. Então, ele vai ensinar ali a criança a escrever. E não é isso. Tá. A função do auxiliar escolar é totalmente diferente De um AT. de um AT. E o auxiliar escolar, eu também tenho direito. Dentro Também do laudo, dentro se do ela laudo. solicitou, e aí isso aí é a escola que tem que me Aí auxiliar. é a escola. Que aí vai na ADRE da escola, dali, e aí a gente entra em contato com a Isso. escola. Tendo isso no laudo, a escola tem que trazer, Disponibilizar isso e sem custo. E sem custo. Tá? Tá. Não pode ter custo adicional na matrícula, nada. Tá. Tá? Entendi. É importante sempre documentar, tá? Encaminhou um AE, no caso. Solicitou para a escola? Manda um e-mail, documenta, Tá. tá? Tá. Né? Não deixa as coisas só no falar, né? Só no boca a Sim. boca. Documenta sempre. E assim, Nath, esse auxiliar é exclusivo do teu filho. Então, por exemplo, porque as escolas de crianças menores têm a professora e sempre uma auxiliar para todas as crianças. A escola tem que disponibilizar uma outra auxiliar exclusivo para o seu filho. Depende do que o médico solicitar. Tá. Às vezes tem casos que precisa sim de um especificamente para ele e outros casos que não. Às vezes tem só um duas apoio. crianças que precisa, ele tá ali. Tá. Tá. E, Ó, e aí voltando sobre a T. AT. Então, o convênio, ele vai jogar isso para a escola, dizendo que é responsabilidade dela. Como que funciona? É sempre com o laudo? Quais são os próximos passos? Você solicita para o convênio, já com o laudo. Então, o primeiro passo sempre é o laudo. Tem um laudo, solicita para o convênio. Aí é a mesma coisa em relação ao processo. Geralmente, já integra o processo. Tá. Né? Então, ali, precisa de fono, precisa de TO e precisa também de AT. Já consta no laudo, no processo só você já consegue Solicitar garantir, tudo junto. né, através da liminar, tudo isso. Tá, Né? entendi. Mas em relação ao AT, geralmente é o que causa mais problema, né? Sim. Na verdade, para conseguir. Infelizmente. Mas é possível. Mas e é possível. É um Mas é direito da possível. criança É um direito que da criança. precise. Sim. Se consta no laudo, é um direito Sim. É um dela. direito da criança. Laudo, gente. Laudo, gente. Um Resumo laudo bem do feito, bem, né? podcast. Um laudo É. bem feito por um profissional E bom. a gente queria muito agradecer. Ficou Obrigada. muita coisa aqui pra gente ainda, né? Conversar, tirar Mas isso não quer dúvida. dizer que ela não vai voltar, tá bom? Com Vamos deixar aqui já certeza. o convite para a gente dialogar mais sobre, que é muito Sim. importante, né? Muita informação. E assim, de antemão, muito obrigada Eu que por agradeço. essa troca. Sim. Assim, para mim foi Muito em alguns boa, Nath. momentos Obrigada, obrigada. tirou algumas dúvidas assim que eu jamais, né, saberia. Importante. E deixa pra gente aí uma reflexão de uma mãe que se tornou advogada para poder específica na área, Exatamente. para trazer possibilidades, não como Sim. você falou, né? Eu As achei mães muito que estão bonito perdidas essa com parte. relação aos Finaliza aí direitos, com né? essa reflexão pra gente. Então, posso finalizar com uma experiência minha que eu vejo que acontece em muitos? Claro. Sim. Eu lembro que assim que eu pesquisei na internet, não foi nem laudo, tá? Assim que eu pesquisei na internet que existiu a possibilidade do meu filho ser autista, eu sofri muito. Eu lembro que eu chorava, né? O tempo todo, né? Era muito questionada. Imagina, não é nada, não é nada. E na minha cabeça vinha um monstro.
né? Não um monstro em relação a preconceito que ele poderia sofrer. Como que ia ser a vida dele no geral. Acho que a nossa preocupação sempre como mãe é essa, né? Acho que é a nossa criança feliz. A partir do momento que eu percebi, não, de fato, o que eu preciso é ter meu filho feliz. O que eu preciso para isso? Eu preciso estar feliz também. Então, mães, se cuidem. Cuida da sua saúde mental, cuida da sua família. Não esqueça que vocês também, né, têm maridos, têm amigos, né? Tenham paciência de explicar sobre a deficiência. Né? Tenham amor ao falar isso. Esteja aberto para entender que o outro também tem dúvida. Perfeito. Com isso, a gente vai expandir conhecimento e vai melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. Ou seja, vai conseguir a felicidade deles, né? Exatamente. Que é isso que a gente quer. Perfeito. Arrasou. Muito obrigada. Muito obrigada, mesmo. Nath. Gente, beijos. Né, Fê? Beijo. Deixa Obrigada eu por finalizar tudo. Deixa a Fernanda aqui finalizar o nosso podcast. Deixem aqui nos comentários se vocês acham interessante depois a gente fazer uma live com a doutora Natália, se ela quiser também. Claro. Para a gente poder passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, de informações. Deixem nos comentários os assuntos que vocês têm dúvidas com relação aos direitos também, para a gente poder vir com um conteúdo preparado, um roteiro legal nessa live. E sigam a gente no YouTube, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos com as pessoas que têm dúvidas, que precisam de informações. Vocês sabem que o compartilhamento, a curtida de vocês, os comentários vai ajudar a gente a expandir esse podcast, a passar isso para muita gente, a melhorar um pouquinho aí a vida de todo mundo como a gente puder, tá bom? E um agradecimento enorme, como sempre, para os nossos colaboradores aqui do XPXT e ao pessoal do GFox também. Muito obrigada por continuarem acreditando aqui no nosso sonho, ajudando a gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Beijo. Até, beijo. Tchau, tchau.